Importância muito grande estar aqui representando a comissão, em especial a Universidade Federal Fluminense, visto que a Universidade Federal Fluminense tem uma interface muito grande com o setor saúde, né, com vários setores da cidade, mas na saúde a gente tem uma tradição de trabalho orgânico de mais de 30 anos. Então, é um pouco desse lugar que a gente vai falar sobre algumas coisas. Mas eu queria ressaltar, né, como o Paulo colocou, eu sou médico sanitarista, eu sou professor da área de planejamento em saúde, então minha área é a área de gestão e analiso exatamente sistemas de saúde e intervenções. Então é um pouco desse lugar que eu vou falar. Assim, e tem um limite também com relação ao papel do conselho, do comitê. O comitê, como o Paulo Eduardo bem lembrou, é um comitê consultivo e que se manteve consultivo nessa nova versão. Ele aguardou o período de transição da gestão, que é um período que, às vezes, embora a gestão seja uma gestão de continuidade, há necessidade de ajustes, de novas pessoas, novos personagens entram em campo. Então, a gente compreendeu que havia necessidade de um tempo para que o novo prefeito pensasse na composição do comitê e se haveria o comitê, né? Houve liberdade por parte de nós, os membros do comitê, que o prefeito escolhesse ao prazer quem ele gostaria que assessorasse. E o papel de consultivo, embora pareça um papel cômodo, não é tão cômodo assim, porque na realidade cabe a nós analisarmos prós e contras em diversas situações e sugerir as melhores opções baseadas no critério científico. Mas lembrando, a ideia de uma ferramenta da ciência epidemiológica ou da ciência médica não necessariamente invalida uma observação de outro campo científico, como a ciência política, como a ciência da gestão. Então, é uma interação entre vários campos da ciência que tomam a decisão. Por isso, algumas decisões do executivo podem não ser exatamente a decisão sugerida pelo comitê técnico que foca nas questões da saúde, né, e do impacto que essas decisões vão ter na saúde. Então, feito esse esclarecimento, eu queria trabalhar um pouco a situação que a gente está vivendo, né? Eu acho que talvez as pessoas não estejam compreendendo o momento que a gente está trabalhando. Há um ano atrás, quando a gente começou a pandemia, era uma novidade, ou seja, não sabíamos o que estava acontecendo, quem nós estávamos enfrentando, e as coisas foram acontecendo em conta-gotas, ou seja, descobrindo o enfrentamento no dia a dia. E Niterói deu uma resposta rápida e muito abrangente, como o próprio Paulo Eduardo ressaltou, trabalhando questões de ordem social e questões no campo da saúde, né? E não só se restringindo à ideia de leitos hospitalares, mas principalmente reforçando sua área básica, seu atendimento às comunidades, sua interface com escolas e CRAs. Então, se usou a histórica articulação do sistema de saúde de Niterói com as comunidades para fazer um botão de proteção, principalmente aos segmentos mais vulneráveis da população de Niterói. Então, em cima disso, a experiência de Niterói foi talvez a mais bem sucedida do Brasil e teve reconhecimento em vários lugares. Então, esse é um primeiro momento. Passado um ano dessa situação, ao invés de a gente assistir um patamar de uma certa estabilidade que dependia de outros esforços, lembrar que o município não controla toda a situação da região metropolitana, muito pelo contrário, não controla todos os esforços necessários para o controle da pandemia. Quando Paulo relembra a possibilidade de comprar vacina,
essa compra foi inviabilizada, não por falta de dinheiro, não por falta de contato, não por falta de vontade política, mas porque havia uma necessidade de uma articulação com o governo federal, que é o grande comprador de vacina dentro do país. Só que a atitude negacionista do governo federal levou a uma pulverização dos esforços e uma fragmentação desses tipos de esforços. Então, alguns estados fizeram esforços nesse sentido, alguns municípios fizeram consórcios tentando, mas todos muito mal sucedidos. Vou dar um exemplo fora daqui de Niterói, houve um consórcio enorme por parte dos governantes nordestinos, tentando comprar vacina, por exemplo, russa, que agora terminou dando em nada. Uma coisa que começou há quase um ano atrás. Então, o papel do governo federal e das estruturas de regulação da entrada de medicamentos, como a Anvisa, tem um trabalho, que não necessariamente é um trabalho fácil de ser feito, e em que pese alguma possibilidade de interferência política que altere esse trabalho, ele vem sendo feito de forma mais ou menos séria e só que completamente anacrônica, ou seja, a ideia de que o tempo está defasado da necessidade. Então, gostaríamos de ter chegado um ano depois a uma situação de plena vacinação, intensificação, plena testagem, né, e controle dos casos para poder discutir mecanismos de reabertura. Lembrar que lá atrás os mecanismos de reabertura, os critérios de reabertura, já foram alvo de um plano que foi publicizado. Todos os indicadores que usamos até então são alvos daquele plano lá atrás. Quando alguém pergunta qual era o critério para abrir uma escola, qual era o critério para abrir tal comércio, qual era o plano de retorno, já previa esses critérios lá atrás. E ele ainda está vigorando. Então é um pouco o que baliza a discussão da coisa. Mas eu queria me reter na situação atual. A situação atual, então, ao invés de melhorar, ela, no nosso entender, é uma situação mais grave. Mais grave porque houve uma aceleração do número de casos, novas variantes do vírus entraram, ou seja, o retardo da vacinação possibilitou que novas variantes complicassem o processo de vacinação, né, e colocando essa discussão num patamar mais próximo do colapso do sistema. Então, a gente experimentou, há um mês atrás, um risco enorme de colapsar, inclusive o sistema de Niterói, que era o sistema mais resiliente que temos na região metropolitana de saúde do Rio de Janeiro. Então, dentro dessa perspectiva, o comitê insistiu que as medidas deveriam ser mais duras de retenção e que, de alguma forma, foram acatadas pelo Executivo, ampliando, inclusive, algumas medidas de paralisação, inclusive em discordância com o município do Rio de Janeiro, que resolveu antecipar a reabertura do seu comércio e de outras atividades. Então, essa situação é que eu queria mostrar que nós estamos vivendo com um momento mais grave da pandemia, mais delicado, onde as possíveis soluções para sair dele estão dificultadas exatamente pelo papel do governo federal e subsidiariamente do governo estadual, na medida que não consegue dar conta dos insumos da vacina, da distribuição de quantidades suficientes e da velocidade de vacinação necessária. E nem na disponibilidade de testagem, embora Niterói seja um dos municípios que mais testados tenham feito na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, eu queria me focar, primeiro, nessa situação de gravidade, que leva a gente a ficar alerta. As medidas sugeridas foram, na maioria das vezes, atendidas, provocou uma queda da doença e uma volta a patamares anteriores de alguma tranquilidade da rede hospitalar,
da rede de assistência, dos leitos, e o indicador caiu, né, chegando ao patamar amarelo que estava. Nós chegamos ao patamar laranja e voltamos ao amarelo, que permite a gente voltar a discutir alguma coisa dentro da cidade, ou seja, pensar como a vida da cidade pode continuar. Eu não estou com isso dizendo que estamos numa situação segura, muito pelo contrário. Os patamares onde paralisaram o avanço da doença são patamares altos. E as medidas tomadas pelo entorno de Niterói foram insuficientes para manter esses patamares durante muito tempo. Então nós estamos com uma taxa ainda alta de transmissão, patamares elevados de doença e situações ainda precárias na nossa região. O último aspecto é com relação à questão do retorno às aulas. O retorno às aulas sempre é um momento muito tenso dessa conversa, porque no início da pandemia havia um certo consenso, embora as crianças tivessem uma possibilidade muito menor de desenvolver casos graves e uma possibilidade muito menor de serem agentes transmissores, elas deveriam ser protegidas e foram afastadas das atividades de escola, principalmente as crianças menores. Isso, ao longo da pandemia, os debates foram mudando. Hoje há uma concepção, por parte de grande parte da saúde coletiva brasileira, assim, que a escola é um lugar importante de proteção social nesse momento da pandemia. Porque ela não significa só o lugar de dar aula, mas ela significava o lugar de amparo, o lugar de apoio, o lugar de alimentação, o lugar de possível segurança de muitas das crianças, principalmente das camadas mais vulneráveis. E a ideia da proximidade das escolas, junto com as unidades de saúde, junto às comunidades, essa capilaridade de Niterói, dariam possibilidades de utilização das escolas como meios de abrigo, meios de suporte social e de alguma recuperação do enorme prejuízo que as crianças estão tendo com a falta de aula. Os mecanismos de aula remota, infelizmente, não se revelaram bons e, às vezes, muito precários, inclusive. Nós, da universidade, por exemplo, estamos trabalhando direto, né, com sistemas remotos, tivemos prejuízos muito grandes de conteúdo, prejuízos muito grandes de desempenho. Então, hoje nós estamos repensando como vamos fazer a recuperação disso nesse tempo. Então, é uma situação que não temos respostas ainda, mas temos muita preocupação, porque há uma necessidade de uma série de pré-requisitos para que essas escolas voltem a funcionar em regime de presencial. Entre eles, a ideia da vacinação, entre eles as medidas de proteção, como distanciamentos, proteção do ambiente, equipamentos de proteção individual, algumas obras de adaptação de ambiente. Então, uma série de coisas que precisam ser feitas. Conclui, professor. Oi, eu vou concluir. Obrigada. Em muitas unidades, isso ainda não foi feito. Embora eu tenha notícia de que em várias unidades isso está acontecendo. Okay? Mas cabe a gente analisar o tamanho desses avanços frente aos riscos que a gente está correndo. Eu, nesse momento, vou ficar por aqui, então, para que a gente possa continuar o debate. Obrigada.